qual é o limite onde o caos encontra a gravidade quântica? Os cientistas Tobias Miklitz e Joaquim Teles de Miranda, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, em colaboração com colegas da Alemanha e do Canadá, publicaram em setembro um artigo na Physical Review Letters que revela algo muito interessante, que mesmo em meio à aleatoriedade quântica extrema de um sistema quântico complexo, existe uma zona onde poderíamos dizer, de forma metafórica, que seria um caos mais comportado, mas o Dr. Joaquim vai explicar isso melhor. Mas para entender esse assunto, o Dr. Joaquim está aqui com a gente para falar desse artigo, né? É, e ele está fazendo um trabalho agora numa universidade nos Estados Unidos, né? E gostaria, Isso. em primeiro lugar, que o senhor se apresentasse, fizesse um breve resumo da sua trajetória de pesquisa, né? E acadêmica, e a colaboração sua com o Tobias, do CBPF também. Certo. Obrigado aí pela apresentação. Estou fazendo doutorado agora no CBPF, né, com o Tobias. Fiz graduação na física na FRJ, ali no Fundão. Aí depois fui direto para o mestrado no CBPF com o Tobias, trabalhando com ele já tem um tempo aí. Aí sempre nessa área de matéria condensada, sistemas caóticos e coisas desse tipo, dinâmica de emaranhamento, essas coisas. E aí agora, no momento, eu estou fazendo doutorado de sanduíche aqui na Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, pela CAPES. Vamos passar um tempo aqui, depois eu volto para o Brasil para terminar o doutorado no CBPF. Que legal, que legal. E, rapaz, a primeira pergunta, a gente estava conversando antes de começar a entrevista, né? Queria que você me Uhum. falasse, desse uma ideia do que seria um sistema quântico complexo, né? Porque a gente, quando pensa, pelo menos eu, quando penso nisso, penso no buraco negro, né? Que é um É. lance extremamente complexo. Mas, mas o que mais poderia ser considerado um sistema quântico complexo, né? Certo. Então, tem vários exemplos, eu acho que em diversos cenários. Tem essa questão do buraco negro, né, que pode ser interpretado como esse sistema que embaralha muita informação e é modelado com estados quânticos altamente emaranhados, que a gente diz caóticos. Tem exemplos mais mundanos, por exemplo, você pode pegar uma bola de bilhar que bate dentro de alguma área, e dependendo da forma como essa área é colocada, o movimento pode ser altamente caótico e aleatório. Você pode ter também sistemas de vários corpos que estão interagindo, e aí a dinâmica deles é totalmente aleatória e caótica. Então tem vários exemplos, né? Um conceito bem abrangente assim da física estatística. E, doutor, uma outra questão também explica uma coisa, um sistema quântico complexo, por exemplo, tem uma energia que seria fundamental, Certo. e um outro nível onde há mais elementos que seriam o caos, né? E Certo. entre esses níveis de energia é onde está o foco da pesquisa de vocês. Seria Exato. esse limite de, de, de um caos extremo, o nível fundamental de energia, e no meio um caos comportado. Queria que o senhor comentasse isso, que é a principal descoberta de vocês, né? De que existe. É. Na verdade, não é no meio, a gente está falando bem de perto do estado fundamental mesmo, né? Você, tipo, todo o sistema quântico a gente descreve com vários estados e várias energias, né? Tem várias escalas de energia. Todos eles têm um estado fundamental e a gente chama de estados excitados, né? Então, geralmente, quando a gente estuda sistemas caóticos, a gente está mais interessado nos estados no meio desse espectro de energia, seriam os estados excitados, porque em sistemas, sei lá, metálicos, que a gente consegue descrever por dinâmicas caóticas, é o que domina. Mas o que a gente fez nesse trabalho é estudar sistemas bem perto do estado fundamental, então baixíssimas energias, que a gente diz que está na borda do espectro de energia. E aí esses sistemas são interessantes em outros cenários, esses estados são interessantes em outros cenários. Por exemplo, nesse contexto gravitacional do buraco negro que você mencionou, que também é um sistema caótico. Uma ideia é focar ali. E aí, nesse cenário bem perto do estado fundamental, que a gente tem essa dinâmica caótica, mas um pouco mais
vinculada, com um pouco mais de restrições, um pouco mais comportada, vamos dizer assim. Aham. Seria um caos que não seria um caos extremo, né? Um É, caos. que é diferente desse caos que a gente costuma observar no meio do espectro. Vamos dizer assim, robustamente diferente, Aham. assim. E no artigo vocês falam de uma classe de universalidade dos primeiros níveis, né? Que em inglês é o FL, né? É. Essa expressão, né? O que exatamente significa descobrir uma estrutura tão estável dentro desse sistema caótico, né? Por que que é Uhum, importante entender essa área, né? E o que que é o FL, né? É, certo. Então, esse UFL vem do inglês, né, que é University Class of the First Levels. E aí, a ideia é meio como você falou, né? A gente, quando fala de mecânica estatística, quando a gente conceitos de mecânica estatística, a gente quer fazer predições que sejam universais, que valham para vários sistemas. Então, a gente costuma fazer esse englobar diversos sistemas físicos dentro de uma mesma classe de universalidade, que a gente chama. E aí, quando a gente vai para estudar os níveis perto do estado fundamental, né, na borda da densidade espectral, geralmente esses estados costumam depender de detalhes microscópicos do modelo, do material que você está estudando, ou da teoria e tudo mais. Costumam não ser universais. Mas aí o que a gente fez nessa pesquisa, nessa investigação, a gente descobriu que, na verdade, tem assinaturas aí na borda da densidade espectral que têm um grau de universalidade, que podem ser observadas em diferentes modelos. Nesse caso, a gente fez uma análise para matrizes aleatórias que foi conectada com um modelo de gravidade bidimensional, que também apresenta a mesma assinatura. é isso É, que é a gravidade Jaquim, Jaquim Tate Bowen. How Jacques can I? Teitelbaum, eu também não sei pronunciar, mas a minha melhor tentativa é essa. Que seria um modelo, diríamos, em duas dimensões de gravidade. Um Isso, modelo. isso. É um modelo bidimensional de gravidade, que é bem paradigmático, assim. Acho que as pessoas estudam bastante, porque ele é um modelo bidimensional, né? Então ele, embora seja totalmente topológico, né? Ele não tem acoplamento com matéria, não tem necessariamente gravitons de propaganda, que a gente diria que são as partículas inteligentes da matéria. Ele tem algumas assinaturas muito interessantes da gravidade, que a gente gostaria de entender melhor. Ele tem buracos negros e ele tem uma entropia de Bekenstein-Hawkins, que são assinaturas importantes, e ele vamos dizer assim, ele permite um tratamento semiclássico quântico à la Feynman, em termos de integrais de caminhos e somas sobre topologias. Então, é uma teoria bem fértil assim, para a gente tentar explorar um pouco mais esse cenário de gravitação quântica, que, embora não seja tridimensional, né, como o mundo que a gente conhece, tem várias conexões, a gente pode aprender bastante com ele. Doutor, além dessa ideia desse modelo em duas dimensões de gravidade, ainda tem a questão da teoria das cordas aí, ligado à teoria Podare-Spencer, né? Em Uhum. termos simples, como que essa teoria ajuda a conectar a mecânica quântica com a geometria do espaço-tempo, né? É, Certo. Essa é uma ideia, vamos dizer assim, ambiciosa, né, da teoria de cordas, que é bem interessante. E, bom, a filosofia, eu diria, da teoria de cordas, né, dessas teorias, né, a Quadrant Spencer é um exemplo, seria você pensar na gravidade como uma teoria, vamos dizer assim, a baixas energias, que pode ser meio que estendida para um espectro de energia maior, que a gente chama de ultravioleta, né, que são energias maiores. E através de uma completeza ultravioleta, você faz uma descrição, vamos dizer assim, microscópica mais detalhada em termos de cordas e teoria de cordas. E a partir do momento que a gente vê que faz um coarse graining, faz uma teoria baixa energias. A partir desse modelo completo, a gente recupera uma teoria gravitacional. Então, a filosofia é você meio que estender para energias mais elevadas que recuperem uma teoria gravitacional, o universo como a gente conhece, nesse limite de baixas energias. E aí,
surge várias ideias interessantes. Então você tem essa noção de uma teoria com uma média em ensembles já meio que embutida nela. E é interessante o nosso cenário. Também aparece o modelo é, Sakhdev-Yev Kitaev, É, que é, também tem no trabalho, né, que é escrito como um sistema esparso é, e sistemas densos, né? Esse modelo também, doutor, como ele se encaixa no estudo de vocês? perfeito. A gente fala desse modelo, né? Mas a gente fala nessa distinção, como você bem disse, entre sistemas densos e sistemas esparsos, né? E aí vem essa questão da universalidade que a gente tinha discutido antes. Então você tem, a gente quer classificar o nosso nossa dinâmica em grandes guarda-chuvas de universalidade. E aí a gente consegue distinguir essas duas classes, pelo menos, a classe dos densos e a classe dos esparsos. O que está acontecendo aqui? Qual é a diferença, né? Quando a gente está falando de sistemas densos, a gente está falando de sistemas com muitos parâmetros, muitos graus de liberdade que a gente pode fazer médias, enfim, como se fosse várias válvulas, várias manevelas que a gente pode apertar no modelo, pode regular. E aí, quando a gente tem muitas delas, que seria um caso do sistema denso, ele meio que vai restringindo o sistema, vai meio que vinculando o comportamento dele e dá origem a esse comportamento perto da densidade, da borda da densidade espectral, que é esse caos mais estável, assim, um pouco mais comportado. E aí, esse exemplo desses sistemas densos podem ser tipo sistemas de matrizes aleatórias, então a gente está falando de uma matriz com vários e vários números aleatórios. Pode pensar nesses sistemas gravitacionais, como a gente falou no artigo também, que são modelados por esses sistemas densos, com muitos parâmetros. E em contrapartida a isso, a gente tem sistemas que são ditos esparsos, no sentido de que eles não têm esse um número extenso de parâmetros. Aí a gente pode pensar, por exemplo, no modelo Sachdev-Kitaev, que você falou, que a gente tem interações entre partículas, mas só que são interações entre quatro partículas só. A gente não tem interação, por exemplo, entre os de N partículas que está falando, né? Entre todas as partículas, ou entre N-2, ou, enfim, assim por diante. Então, a gente não tem um número extensivo de parâmetros no sentido que a gente tem no sistema denso. E aí, essa falta de vínculos, de restrições, faz com que a gente perca essa assinatura do caos comportado na borda do estado. Então, por isso que a gente está distinguindo entre sistemas densos e sistemas esparsos. E também com relação à previsibilidade, né? Que, que a pesquisa fala que meio ao caos existe essa camada de rigidez e previsibilidade, entre aspas, né? Uhum. Sim, Que implicações práticas que podem se aplicar à física moderna, né? Ou também, quer dizer, sem dúvida é um estudo de física básica, né? Todo jornalista é. pergunta para que serve. Tem que Isso, perguntar. isso, isso não é um desmérito com a física básica, mas a gente tenta visualizar, né, um pouco Claro, o escopo do estudo, né? claro. Sim, sim. A gente está falando aqui desses estados na borda que são, como você falou, são rígidos, têm uma robustez, mas continuam completamente caóticos. A gente só consegue ver um comportamento claramente diferente deles em relação aos estados mais no topo do espectro, né? Mais no meio da densidade Aham. espectral. Em termos de assim, aplicações concretas, tipo assim, você vai fazer uma tecnologia nova, necessariamente. Mas a gente tem essa ambição assim mais do lado fundamental, como você apontou, né? Então a ideia seria, a partir de essas correspondências holográficas, né, que permitem fazer conexões entre nosso trabalho e gravidade, conseguir fazer previsões ou entender melhor estados microscópicos de buracos negros, por exemplo, que podem trazer novas ideias e perspectivas, entendimentos, e aí, em contrapartida, contribuir para essa lado de pesquisa da gravitação quântica de alguma forma. A gente espera poder contribuir para isso de alguma forma, com esse entendimento. Legal. E, doutor Joaquim, o que levou o senhor a fazer física?
Qual foi a sua inspiração? Olha, vou te falar, não, eu acho que parecia legal, parecia muito interessante. Eu Aham. tenho dois tios que são físicos, então acho que pode ter esse vínculo aí, mas acho que parecia muito interessante, assim, estudar é, estudos matemáticas e natureza, assim. E eu fui meio que no embalo, mas eu só fui ter certeza de que eu queria continuar mesmo lá pro meio do curso, então não tenho uma resposta muito inspiradora, assim. Tá ótimo, então. Muito obrigado pela entrevista. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa que Agradeço. eu talvez não tenha perguntado? Olha, eu acho que não, acho que te abordou os pontos principais, assim, acho que você conseguiu pegar Aham. bem esses pontos principais para a gente discutir, acho que tá, tá, tá Legal. ótimo. Muito Beleza. obrigado. O artigo que vocês assinaram está na descrição aqui do vídeo no canal do YouTube da SBF. Obrigado pela entrevista, foi um prazer. Agradeço. E em breve veremos o senhor no Brasil. Isso aí. Um abraço. Um abraço.